Olá, meu nome é Igor, eu sou supervisor de coleta e qualidade no IBGE. Eu fui aprovado em primeiro lugar no último processo seletivo simplificado de 2023 para o cargo de SCQ e aprovado também em primeiro lugar para o cargo de APM. Esse vídeo de hoje é para desmistificar alguns mitos sobre o trabalho no IBGE nos cargos de supervisor de coleta e qualidade e no cargo de APM. Eu estou gravando esse vídeo principalmente porque eu tenho acompanhado outros canais no YouTube que falam sobre esse assunto agora que está em alta por conta do processo seletivo simplificado, sobre o trabalho do APM e do SCQ. Então eu resolvi gravar esse vídeo porque tem muita desinformação rolando na internet, muitos vídeos que estão falando algumas informações incorretas sobre como é o trabalho, sobre como é que funciona a dinâmica de trabalho do APM e do supervisor de coleta e qualidade. E já de início eu quero deixar um alerta. Muito cuidado com os canais que vocês costumam assistir, que tratam dessa temática de processo seletivo simplificado para APM e para SCQ. Primeiro, um problema é chamar de concurso, porque, embora se tenha acostumado a chamar de concurso, não se trata de um concurso, é um processo seletivo simplificado. Concurso é aquele que você passa e fica estável, você pode trabalhar ali até você se aposentar. E nesse caso, não é um concurso. Isso acaba induzindo a pessoa que assiste o vídeo ao erro. Muito cuidado com os canais que eles postam com muita frequência, numa tentativa de chamar a atenção do espectador. Essas pessoas que querem apenas vender algum curso, geralmente pessoas que nunca nem trabalharam no IBGE, mas fazem vídeos para a internet apenas em busca de visualização, de likes, para que vocês se inscrevam nos canais dessas pessoas, para que vocês apertem em links que levem a cursos com descontos. Muito cuidado com o conteúdo que vocês consomem na internet sobre essa temática, ok? Então, de início, a primeira pergunta que surgiu muito nos vídeos que eu já postei aqui, se o APM e o supervisor de coleta e qualidade, eles recebem por produção. E a resposta é não, eles não recebem por produção. Você vai receber um salário fixo mensalmente. No primeiro dia útil do mês, o salário cai na sua conta. Então você não recebe por produção. Tem metas a serem batidas? Tem algumas datas limites, você tem datas para terminar aquela sua demanda, aquela sua pesquisa, até que data você tem para enviar o relatório. Existem sim datas, mas, por exemplo, se você não enviar ou se você atrasar, você não vai deixar de receber ou não vai ser descontado do seu salário por conta disso. Você não recebe por produção, está previsto no edital. Você vai receber aquele valor que está no edital, mais o auxílio alimentação, no valor de R$ 1.175, e também as diárias, no caso de viagens que seja necessário pernoitar, ou viagens que ultrapassem uma distância X. É esse o valor que você vai receber, que não é por produção. Em um dos vídeos que eu postei, um colega chamado Rômulo, ele falou que tinha visto em um vídeo no YouTube algo falando sobre bonificação por desempenho ou benefício por eficiência, inclusive dizendo o valor X que era pago por esse benefício, por essa bonificação. Eu nunca ouvi falar sobre essa bonificação por desempenho ou benefício de eficiência, nunca ouvi falar. E isso não é verdade, pessoal. Acaba que muitas pessoas estão gravando vídeos na internet apenas com clickbait para chamar atenção, dizendo que vai receber esse valor X, esse valor Y. Só que não se deixe enganar, procure informações por sites confiáveis, por canais confiáveis. Olhe no edital, pesquise na internet em fontes confiáveis. Não se deixe enganar por pessoas que nunca estiveram na instituição e estão apenas surfando no hype do assunto. Então, a segunda agora é sobre o horário de trabalho. Eu não posso vir aqui afirmar que você vai trabalhar às 8 horas por dia durante os 5 dias da semana e também não posso falar aqui que você vai trabalhar de acordo com a demanda. Isso vai de agência para agência. Tem algumas agências que vai ser necessário você trabalhar às 8 horas diárias, como está escrito no edital. Em outras agências, você não vai trabalhar às 8 horas presencialmente todos os dias de segunda a sexta. Como eu já falei aqui em outros vídeos, na minha agência eu trabalho 3 dias presencialmente e 2 dias eu posso trabalhar de casa. Então, já é diferente de outra agência que vai trabalhar 100% presencial.
Então, isso depende da agência. Então, você pode entrar em contato com a agência para a qual você vai prestar o processo seletivo. Você liga para eles e pergunta como é que funciona o trabalho naquela agência. Não tenha medo, você pode ligar que ou o técnico da agência, ou o supervisor de coleta e qualidade, ou algum APM vai te atender e vai te dar essa informação. Próxima pergunta é sobre trabalho de campo. Se o APM, o SCQ, ele trabalha no sol, se ele trabalha batendo no porta a porta. Pessoal, vamos lá do início. Primeiro você tem que desvincular o trabalho no IBGE ao trabalho no censo demográfico. Porque muita gente acha que o trabalho que vai ser agora de APM, de SCQ, é igual ao de recenseador. E não é. O IBGE é muito mais do que a pesquisa domiciliar, a pesquisa com o morador. O IBGE tem muitas outras pesquisas que elas são feitas sempre durante o ano inteiro. Tem pesquisas econômicas, tem pesquisa de registro civil, você vai fazer pesquisas em cartórios para saber quantos divórcios, quantos nascimentos, quantos óbitos. Essas pesquisas não são feitas no porta a porta. Também tem pesquisa agropecuária, que você vai na Secretaria de Agricultura ou entrar em contato com sindicatos. Tem pesquisas que são feitas diretamente com a prefeitura do município. Então, o trabalho no IBGE não é 100% um trabalho de porta a porta. É claro que tem as pesquisas que elas são feitas no porta a porta, mas isso não é 100% das pessoas e também não é 100% do tempo que o trabalho é feito assim. Em um dos vídeos que eu postei, surgiu a pergunta: é seguro trabalhar em relação às pessoas e aos cachorros? Sim, é seguro trabalhar. E mesmo na época que eu trabalhei como recenseador, em 2022, eu nunca tive problema com animais, nunca fui mordido por cachorro. E isso não é um problema, você não vai pular muro, você não vai entrar na casa da pessoa sem autorização, então é bem tranquilo. Você vai ser recebido, se você for para alguma pesquisa que é feita na casa da pessoa, você vai ser recebido pela pessoa e ela vai te responder ali as perguntas, não é obrigado você entrar dentro da casa dela. É mais problemático a pessoa e não o cachorro, porque pode acontecer de o informante não querer te dar informação. Mas se ele se negar a dar informação, ok, você vai colocar recusa. Você não vai ficar insistindo. Apesar de existir uma lei que diga que a pessoa tem que prestar informação para o IBGE, a gente não utiliza isso, porque a gente não quer que a pessoa omita, ou minta, ou exagere na informação que ela vai dar. A gente prefere que seja dada de boa vontade. Então, se ela recusa, você vai colocar lá no DMC, recusa. Pronto. Também surgiu uma questão em um dos comentários falando sobre ser perigoso, porque em alguns bairros é necessário pedir autorização para você entrar no bairro, para você fazer a pesquisa. Mais uma vez, tire da cabeça a ideia de que trabalhar no IBGE é trabalhar ali igual no censo demográfico. As pesquisas, elas não são feitas em todas as casas do município. Você não vai sair com o DMC visitando todas as casas, batendo em todas as portas. Existem diferentes pesquisas, como eu já falei aqui. Mas no caso dos APMs que vão ficar responsáveis por pesquisas domiciliares, como a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, ou a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínuo, ou no caso da Pesquisa de Orçamento Familiar, que aí você vai na casa da pessoa para coletar informação, não são todas as casas. O IBGE vai selecionar uma quantidade de casas, uma quantidade muito pequena. Por exemplo, 5 casas dentro de um setor em um determinado município. E aí, aquelas 5 casas, você vai visitar ela várias vezes ao ano, apenas aquelas casas. Então, você vai fazer um acompanhamento anual de como se comportam os moradores. Você vai visitar em janeiro, por exemplo, em março, em julho, em outubro, em dezembro, para saber se durante aquele período de tempo aquelas pessoas conseguiram um emprego ou perderam o emprego, ou se alguém nasceu, ou se alguém morreu, ou se o salário delas aumentou ou diminuiu, como estão os gastos com alimentação, mas uma quantidade pequena de casas. Então, não existe os mesmos problemas que tinha no censo demográfico, que você tinha que passar em todas as casas daquele setor. Então, de novo, tire da cabeça a ideia de que trabalhar como APM, SCQ é igual trabalhar como recenseador. Não é. E vamos lá. Sobre os diferentes tipos de trabalho dentro da agência. Você pode ser um APM que vai trabalhar nessas pesquisas domiciliares, como eu disse, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, ou POF, ou fazendo o cadastro de domicílios. Você vai ali e tem que cadastrar 200 domicílios. Você vai cadastrando o número da casa, pegando o número daquele morador e pronto. Não é uma pesquisa como no censo demográfico.
Também tem o APM que vai fazer a pesquisa com os municípios, que é a Munic, que é uma pesquisa feita com a prefeitura ou nas câmaras municipais, com a ajuda do poder público municipal. Tem o APM que ele vai trabalhar na pesquisa agropecuária. Eu, como SCQ, eu acompanho uma equipe que trabalha com a pesquisa agropecuária. E essa pesquisa ela é feita como? Ela é feita nas secretarias de agricultura, junto com o sindicato de trabalhadores rurais e, no máximo, com alguns informantes, por exemplo, um produtor de milho, um produtor de feijão, um grande produtor de soja, uma pessoa que planta coentro, que planta pimentão. E aí chega numa época de fazer uma pesquisa agropecuária e eu preciso saber, será que esse ano o gergelim ou então a goiaba ela foi uma produção melhor ou pior do que no ano anterior? Então, são trabalhos diferentes que você pode ficar dentro da agência. Você não fica com todos ao mesmo tempo. Tem um APM que é só responsável por fazer a pesquisa nos fóruns, nos cartórios, pesquisa sobre registro civil, quantas pessoas se divorciaram, quantas se casaram, quantos morreram, quantas nasceram. E outro APM que vai ficar responsável por fazer os cadastros dos endereços, outro APM responsável pela pesquisa agropecuária. Então, dentro do IBGE, você vai ter um trabalho específico e você, normalmente, do início até o final do seu contrato, você vai ficar sempre trabalhando naquelas mesmas pesquisas. Então, é muito importante que você entenda essa diferença nos trabalhos lá dentro da agência. E também, uma pergunta que surgiu em um dos vídeos que eu gravei foi: se acabar o trabalho, você não tem mais nada para fazer, você já realizou tudo, o IBGE não tem mais pesquisa para fazer, eles vão encerrar o seu contrato? Não, porque não existe essa possibilidade de não ter mais pesquisa para ser feita. Sempre vai ter pesquisa, sempre terão pesquisas contínuas. Todo ano saem dados sobre o PIB, sobre desemprego, sobre se o valor das coisas aumentou, se o valor diminuiu, a expectativa de vida dos brasileiros. E são pesquisas feitas o ano inteiro, várias vezes, todos os meses. Então não vai acabar o trabalho a ser feito. Então acontece de o APM, o supervisor de coleta e qualidade, entrar para trabalhar na agência e a tendência é que ele fique todo o período. São os 3 anos atualmente, o tempo máximo, mas estão tentando aumentar para 4 ou 5 anos. Então esse vídeo foi para tirar algumas dúvidas, para desmistificar algumas ideias errôneas que algumas pessoas têm na cabeça, alguns preconceitos. E se tem mais alguma dúvida, mais alguma pergunta, você pode colocar aqui nos comentários que eu vou tentar responder todo mundo. Muito obrigado e bons estudos!